só de mim mesmo. Tem gente que acorda acelerado no 12. Eu. Eu acordo. Oi, Miriam. Ó, Titi House aí. Titi House é nós, amor. Eu sei que escreveu. Que é isso, Titi House? Que é? Não, gente, meu esposo. Ele tá bem lento hoje mesmo. A gente vai ter que pegar o tranco primeiro, tá, Miriam? Pra depois a live de fato começar. Porque ele tá aqui perguntando o que é Titi House mesmo? Hoje a gente vai falar sobre o quê? Titi House, amor, é o nome dessa série. Eu intitulei como Titi House. Isso que a gente tá fazendo aqui agora. Porque nós abrimos a nossa casa pra esse aqui, ó. A Miriam disse que não vai poder ficar muito tempo. Ela tem culto online. Então não, aqui vai ser muito melhor que no culto. Nossa, amor, quanta pretensão. Não, eu tenho certeza. Tá vendo aqui, Miriam? A Luana também entrou aí. Luan Ribeiro. Bom dia pra quem for entrando. Gente, aí meu esposo ainda tá se situando. O que é mesmo que eu tô fazendo aqui? Ai, que situação. Vamos comer o mamão? Eu vi que domingo passado você ligou o celular e a gente tava aqui falando, né? Normalmente a gente conversa no domingo na parte da manhã. Fala sobre evangelho, fala sobre um monte de assunto. Ó, o doutor Francisco Sena entrou aí, advogado lá de Goiânia. Bom dia. Aí agora eu percebi que hoje você ligou de novo e a gente vai fazer isso aqui direto agora. É porque assim, qual que é a ideia? Nossos assuntos vão ser externados agora aos domingos. A gente vai, tipo, normalmente todo final de semana, durante a semana é sempre muito corrido. Dia de sábado também é muito corrido. E eu sempre, pelo fato do Leandro ser teólogo, eu sempre tiro muitas dúvidas com ele. Quando ele começa a falar, ele vai soltando as pérolas e eu penso, ou eu tinha que estar anotando ou eu tinha que estar gravando, porque mais pessoas tinham que ter acesso a essas informações. Então agora eu comecei a gerar esse conteúdo teólogo aqui na marra. Tipo assim, amor, vamos conversar então agora? Vamos bater um papo teológico aqui para as outras pessoas terem acesso. Ó, o Douglas acabou de entrar lá de Portugal. Entendi. Bom dia. Qual que é o objetivo desse negócio agora, então? O Douglas também é teólogo. Tô sendo pego numa armadilha. Não sei se é numa armadilha, eu diria. Montou um negócio aqui e eu nem tava... Não, gente, eu já tinha falado pra ele, mas é porque... Ó, a Débora entrou, bom dia. É porque sabe como é que é o homem, eles esquecem das coisas. Eu já tinha explicado pra ele. Falei assim, amor, vamos bater um papo, tal, conversar com as pessoas. Não, mas é porque, na verdade, eu não falei que isso ia acontecer sempre, né, amor? Mas pode acontecer, quando não for num sábado, pode ser num domingo. O dia que você tiver mais disponibilidade, mais tranquilo. Depois, se você quiser, a gente marca algo assim mais... É porque até então, ó, o Iago entrou aí. O Iago é o que falou que ficou feliz de ver que eu arrumo seu café da manhã. Isso é direto. Sabe? Isso é um hábito. Isso é um sinal de amor aqui dela que eu não sei nem como recompensar. Hoje, gente, eu tô comendo mamão mesmo. Aí eu não mostrei o que foi que eu arrumei de café da manhã hoje aqui, ó. Vocês gostaram da ideia? Isso aqui é uma crepioca. Que o pessoal aqui é saudável, né? Eu tô comendo um mamãozinho porque mamão é bom, viu, gente? Se alguém tiver problema no estômago, você come o mamão cedo, então assim. Fala pro povo ficar aí, ó. Gente, pode ficar aí que eu vou falar um negócio interessante hoje, então. Então eu vou falar sobre alguns assuntos. Vou falar sobre 2 assuntos interessantes que vai ser... Que vai trazer, assim... Vai trazer uma mudança de mente com relação a isso para vocês. É um assunto que as pessoas têm... Faz uma mistura tão grande, bate isso tudo no liquidificador e não sabe a diferença do que é. E às vezes você tá achando que tem uma coisa e tem outra. Tô falando sobre o quê? Só uma pausa. Tá. Antes dele falar sobre o que ele vai falar, vocês como bons ensinados da titia Lores vão apertar esse avião, mandar essa live para mais pessoas e vão pagar o dízimo.
Como que vocês vão pagar o dízimo? Você tá Apertando o coração. Você tá cobrando Carca dízimo o agora? dedo do coração. É assim que vocês pagam o dízimo. A Miriam já começou com as perguntas. Te falei que ia aparecer pergunta. Você acredita na predestinação? É uma boa pergunta. Ah, Aí, ó, Deixa até eu- o Iago. deixa eu Dízimo, aperta o like. o dízimo é like aqui. Ué, aqui é like. Eu aprendi com o pastor Arnaldo. Não, então esse dízimo aí é fácil de dar. Inclusive, esse dízimo. olha, gente, vocês vão ver, ó. O coração me alimenta. Engraçadinho, hein? Eu vou falar sobre predestinação mais pra frente, agorinha. Deixa eu falar sobre o que eu tava pensando. Pensei aqui agorinha, sobre o que eu vou falar. Eu vou comer. Vamos falar sobre fé e sobre crença, que é um negócio assim que as pessoas misturam muito, bate aí no liquidificador, e às vezes ela acha que ela tem fé e ela tá carregada de crença, e às vezes ela pensa que ela tem crença e na verdade ela tá cheia de fé, pode ser uma mistura ou outra. E as pessoas não sabem assim qual é a diferença, né? Você sabe qual é a diferença entre fé e crença? Aham. Vou deixar você explicar, porque eu corro o risco de já começar errando. Mas crença eu acho que está muito relacionado. Eu acredito que seja isso. Crença está muito relacionado à carga cultural que a gente traz, desde que existe, que a gente até comenta sobre crenças limitantes e são a forma com que a gente culturalmente foi engessado a ter um segmento, por exemplo, religioso. A maioria das pessoas tem fé ou crença? A maioria das pessoas tem crença. Você nasceu num lar católico, você nasceu num lar evangélico e você vai levando essa crença que existe já na família adiante, porque você já foi criado dessa forma. Eu sou católica porque desceu goela abaixo, vamos assim dizer. Minha avó era, minha mãe era, e tarará. Quanto a ideia, por exemplo, ou eu sou evangélico porque todo mundo era evangélico, assim, não tem. Então, isso seria crença, um conceito cultural. Eu penso, né, que seria algo mais relacionado à cultura, à vivência, à família. E a fé já é quando você tem esse... A fé, como que se explica? Já é quando você tem é uma convicção sua, aí já não é mais uma influência da sua família ou uma influência do meio cultural. É uma convicção que você tem da existência de Deus e, embora você não veja, você acredita que existe Deus na sua vida, é quem faz tudo acontecer. E isso é fé. Crer no invisível. Né? Mas aí é uma decisão sua individual. Eu acredito que, assim, culturalmente, todos nós temos crença. As pessoas vêm carregadas de crença, assim. E em determinado momento você tem a oportunidade de fazer a escolha pela fé. Com certeza você tem muitas crenças, porque está relacionado com o contexto cultural mesmo, que a gente é criado. A gente percebe que normalmente você não escolhe sua religião, e a religião te escolhe. E isso, por exemplo, vem pela influência do contexto social que ela tem, que a gente está inserido, na verdade. Você percebe que é filho de católico, filho de evangélico, filho de o que foi aí? Perdeu, hein? Não, só tirei esse sonzinho. Tava um barulho aí, eu percebi mesmo. Então você percebe que, por exemplo, assim, provavelmente a sua religião não foi você que escolheu. A maioria das pessoas, as religiões não foram elas que escolheram. Então, e a religião, ela vem muito carregada de crenças culturais e às vezes uma pitada de fé. Mas é muito mais crença do que fé mesmo de verdade.
E as pessoas, elas se sentem assim, sentem que é interessante em seguir isso porque a maioria faz, então é levado pela massa, né? Se a maioria está fazendo e intitulou isso como bom, por exemplo, mas aí eu te pergunto, você já parou para poder pensar se isso está agradando a homens ou se isso está agradando a Deus? Sobre isso? Se, por exemplo, o que Jesus está pedindo são crenças ou o que Jesus está pedindo ou o que Deus está pedindo é fé? É porque você para poder prestar atenção o que a Bíblia vai falar sobre fé. Ela começa dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela não fala que sem crença é impossível agradar a Deus. E aí a pergunta, se você tem fé ou você tem crença? As crenças, elas vão te levar às tradições e às culturas que o homem faz. E a fé, ela vai te levar a fazer aquilo que Deus tem como princípio para você fazer. Então você percebe que a crença, ela te move com coisas terrenas, mas a fé, ela te move com coisas espirituais. Ela te move com algo relacionado a Deus especificamente. Tem muita gente dentro da igreja achando que está fazendo algo que agrada a Deus e está fazendo coisa que só agrada a homem. Vou te dar um exemplo de tradição. Um exemplo. Aqui na cidade tem a tradição da festa de Trindade. Fala qual que é a cidade, porque não é todo mundo que se situa, não. A gente está na cidade de Trindade aqui. Trindade é uma cidade conhecida tradicionalmente pela fé no Divino Pai Eterno. Pela crença no Divino Pai Eterno. Eu não diria nem pela fé. Não, mas assim, a concepção das pessoas é que eles têm fé no Divino Pai Eterno. Mas é algo cultural que existe há muitos anos. Aí as pessoas pensam que tem fé e tá carregada de crença e não sabe. É cultural, igual... Nossa, eu até vou falar uma coisa assim, mas é como se tem folclore. Mas a hora que a gente fala isso afronta as pessoas. Sim. Normalmente quando você vai falar sobre fé, e isso vai entrar em choque. O Juliano entrou aí, daqui de Trindade. Isso vai entrar em choque. Bom, Juliano, beleza, meu irmão? Lembra dele lá do Rotary? Lembro sim. Gente boa ele, hein? Eu gosto demais dele. Normalmente quando a gente vai falar sobre fé, ela sempre vai entrar em conflito com as crenças das pessoas, e as pessoas se sentem ofendidas quando vai falar desse assunto. Por isso você percebe assim, as pessoas falam assim, tem 3 coisas que você não discute, que é religião, política e qual que é a outra? Esporte, futebol. Não, eu não sei, eu não lembro. Acho que são 3 coisas que eles falam. Religião e política é algo que não se discute. Eu acho que é futebol, que dá briga também. Dá briga também, né? Essas coisas assim, as pessoas não estão dispostas a falar sobre esse assunto. Agora, as pessoas que já estão abertas para poder falar sobre esse assunto... Falar de mulher também dá briga. Exemplos de crenças que eu estava falando aqui que acontece aqui na cidade, aqui, que ela é tradicionalmente conhecida pela festa de Trindade. As pessoas vêm e fazem suas romarias de distâncias. Mas como que elas começaram a fazer isso? Elas pararam para se perguntar se Deus um dia pediu isso? Parar para poder perguntar se um dia, por exemplo, porque normalmente as pessoas fazem com o objetivo, eu vou fazer para agradecer a Deus, para poder pagar uma promessa. Já pensou que, por exemplo, olha o tanto que isso é carregado de crença. As pessoas vêm andando, para quem não conhece, elas vêm andando quilômetros e quilômetros de distância a pé para a cidade, em romaria. O pessoal vem de carro de boi também, em romaria. E é algo tão antigo, tão tradicional, que a minha avó conta as histórias de quando ela era criança e ela vinha nos carros de boi. Então, assim, você vê que é algo impregnado também culturalmente. A Loreninha acabou de entrar aí, o irmão dela, o falou Otávio. Que é o futebol que dá muita briga. O Otávio mesmo, o irmão da Loreninha, acabou de entrar, ele sempre vem de carro de boi na festa de Trindade. Então, assim, é uma tradição. E tradição, ela tá muito relacionada ao cultural mesmo.
embora exista esse mover da crença, né? Da religião por trás. Mas aí é o que o Leandro está explicando, que existe uma diferença entre crença e fé. E fé. Você acha que, por exemplo, você consegue agradecer a Deus fazendo, por exemplo, uma campanha? Falou que tá igual a live da Ivete, o marido falava e ela comia. Não, mas aqui a ideia hoje é essa, eu já falo a semana inteira, dia de hoje eu só tô tomando meu café, comendo e ele fala. A Gleide acabou de entrar aí, ó, sorria. Porque a Gleide é do sorriso. Ah, ela sorri, hein? Ontem você falou com a Gleide, eu acho que umas 3 horas. Nossa, você falou mais com a Gleide essa semana do que comigo. Hein, gente, eu tava falando aqui sobre a respeito. Agora é sério, vamos desenvolver esse assunto aqui, porque senão fica quebrando ele aqui. Você não tá comendo. Eu tô sim. Tô beliscando. A respeito, por exemplo, a crença, ela te faz fazer coisas que está relacionado com as tradições que você nunca se perguntou para poder saber se isso é relevante para Deus. Ou se isso está sendo relevante para você, para seu ego, para pessoas, ou para a cultura em si. E elas acontecem em todas as religiões. Dentro no meio evangélico, protestante. Qual que é o nome lá daquilo que vocês têm da igreja? Vocês têm assim? Tem Existe tradição de fazer campanhas, por exemplo. A maioria das igrejas faz campanha. Não, aquele negócio evangélico que tem, que é grande, caminhada. Aquela caminhada para Jesus que acontece em São Paulo. Tem umas coisas assim também. Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Virou tradição aquele negócio ali. E você pega ali, parou para perguntar se Jesus está preocupado com aquilo ali? Se Deus está preocupado, quer que você anda não sei quantos quilômetros aí para poder fazer não sei o quê. Ele, às vezes, eu diria que a preocupação dele tá na sua vivência do dia a dia, do que você fazer uma caminhada, por exemplo, ou sair com... Vou dedicar esse tempo agora para Jesus. Ele quer essa dedicação durante 24 horas. Você já ouviu falar que, por exemplo, as pessoas têm que entender que quando elas vivem o evangelho, estão preocupadas em viver para Jesus, elas vivem 24 horas para Jesus. É como se um culto durasse 24 horas por dia. Desde a hora que você levanta, desde a hora que você saiu para poder tomar seu café da manhã, desde o momento que você saiu para o seu trabalho, para a faculdade, ou seja lá o que você está desenvolvendo. Aquilo que você faz, por exemplo, ele honra a Deus, ou na verdade ele nega sua fé e é uma vergonha para Deus? É vigiar e orar o tempo inteiro, né? Então, 24 horas. Então as tradições, elas vão te levar a fazer coisas que você às vezes nem sabe se isso é relevante para Deus, nem sabe. Por que a religião ela acaba sendo muitas não, todas elas vêm carregadas com tradições e pouca fé, eu diria. Pouca fé. Um pouquinho mais de café, por favor. Porque a fé em Jesus, eu diria que ela vai te catapultar para fora desse entendimento. Ela vai te levar além da religião. Vou te dar um exemplo. Tinha um homem que seguia, que era na época de Jesus, chamado Nicodemos. Esse homem, ele era um fariseu, conhecedor demais da cultura, conhecedor demais da tradição da época, e assim, os fariseus perseguiam Jesus, mas ele acabou percebendo assim, o que esse homem está falando, que tá entrando em conflito demais aqui com o que a gente acredita. Só que para mim poder ir atrás dele, para poder tirar notícia, saber o que eu se eu vou ouvi-lo ou não, eu tenho que ir num horário que não vai me envergonhar. E ele procurou Jesus à noite, por exemplo, porque ele estava com medo do que as outras pessoas iriam pensar dele. E ele procurou Jesus à noite e Jesus falou para ele, ele perguntou para Jesus o que ele deveria de fazer. Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo, meu amigo. Para começar, você tem que começar do zero.
Ele pensa assim, mas nascer Mas de eu novo... vou voltar pra barriga da minha mãe? Vou voltar para a barriga da minha mãe. Jesus estava falando para ele, não, que você tem que apagar todas essas crenças Não, que você tem. eu visualizo Jesus fazendo assim, ó. Como que você vai voltar pra barriga da sua mãe? Não é isso, pequeno gafanhoto. Você tem que apagar todas essas crenças que você tem, nascer de novo e começar a entender o que eu tô... começar a entender o evangelho, essa mensagem que eu tô querendo explicar. Aí, por exemplo, quem foi Nicodemos? Você percebe que no decorrer da história, quando você vai ler a Bíblia, que Nicodemos ele foi um homem que abandonou as práticas farisaicas, religiosas e passou, por exemplo, a seguir Jesus. Então ele queria entender do que é que Jesus estava falando. Só que no início, para ele, era um conflito, porque ele tinha muita crença e o que as outras pessoas iriam pensar dele. Então ele passa a ser rejeitado. Você percebe que, por exemplo, quando uma pessoa deixa uma determinada crença familiar, ela passa a ser julgada pela família. Com certeza. A família começa a julgar ela. Então, porque você está abrindo mão da cultura que nós temos desde sempre. A gente fez isso a vida inteira. Da sua avó, do seu bisavô. Eu, por exemplo, graças a Deus, tipo, como eu era católica e me tornei evangélica... Mas evangélica é só outra diria que, por exemplo, é outra denominação religiosa. Mudei de uma religião para outra. Cheio mas de tradições. Eu deixei isso muito claro na mente da minha avó. A minha avó, graças a Deus, ela não ficou chateada. Porque ela tem sim essa convicção de que Deus não tem nada a ver com isso. Ela já entendeu de tanto eu martelar isso na cabeça dela. Que Deus não tem nada a ver com religião. Ela sabe do meu coração. Então, isso é o de menos. E isso é o que eu sempre falei para as pessoas que me conheciam. E as pessoas que, de fato, me respeitaram, entenderam isso. Mas tem gente que, né, amor, recente eu ainda tive uma decepção. Porque uma pessoa que eu considero pra caramba veio questionar a minha atitude de estar aqui falando de Bíblia para vocês. Tipo, porque eu, de fato, virei evangélica. Desde quando falar da Bíblia é ser evangélica ou ser católica? Na minha concepção, a Bíblia é o que mais de fato nos aproxima de Jesus. Não é o fato de ser evangélica que nem ser católica. E minha mãe apareceu aqui. Então, assim, eu vejo um exemplo. Quando a Bíblia começa a ter entendimento sobre alguma coisa, você vai perceber que Jesus vai ser falado sobre o contexto de igreja. E o quando fala sobre igreja lá, do que é que está falando? A igreja, por exemplo, ela vem do termo eclésia. E o significado quando está falando lá, está falando de uma igreja invisível. Então ela... A Lorena tá perguntando quem que é essa pessoa. Depois eu te conto, amiga, em off. Então ela não tem um CNPJ. Ela não tem essa organização. Eu diria que essas organizações religiosas, e muitas das vezes, acontece dela prestar um desfavor ao evangelho. Elas tem as suas sérias, tem as pessoas sérias que estão falando do evangelho, mas em muitas das vezes estão acontecendo delas prestarem um desfavor ao evangelho. Você perceba que, por exemplo, o mundo não tem melhorado. Não. O mundo, por exemplo, tem piorado. Onde as igrejas estão inseridas... Onde superabunda as igrejas... Parece que, por exemplo, as pessoas... Você percebe que o mundo não tem melhorado, o mundo tem piorado. Então... Superabundades... Então, como que, por exemplo, algo que está inserido na sociedade, onde deveria de melhorar as pessoas, tem causado uma piora tão grande? É um sinal de que elas têm prestado um desfavor. E estão, por exemplo, falando de crenças e não estão falando, por exemplo, de evangelho. O Cristiano diz, a religião te ama até quando ela consegue te manipular. Sim, verdade. Se você não for de acordo com o que ela está pregando, você já não serve mais para esse sistema. É melhor você procurar outro lugar. Então, por exemplo, quando eu estava falando ali sobre a igreja que a Bíblia vai falar, dessa igreja invisível, ela vem do termo eclésia e ela significa os chamados para fora. E não é os chamados para dentro de mais uma religião. E na época, quando foi falado, por exemplo, existiam várias religiões. Existiam os fariseus, os saduceus,
saduceus, os zelotes, os essênios, várias crenças diferentes que dominavam. Então uns não se davam bem com os outros, igualzinho acontece até hoje, nos dias de hoje. É a mesma coisa. E por exemplo, a fala é justamente essa, de você ser os chamados para fora, os chamados para serem livres, os chamados para metanoia. Aê, o povo gosta dessa palavra. Os chamados para a mesma coisa que aconteceu com Nicodemos, os chamados para nascer de novo. Eu diria que a fé, ela é uma criança. Ela é uma criança que precisa ser alimentada e ela é um dom. Que boa essa. Eu gostei dessa ideia de ver a fé como uma criança. A fé é um dom de Deus. Então ela só pode ser dada por Deus. Então assim, você precisa preocupar o que Deus está querendo de você, em vez de preocupar o que a tradição, o que a religião, o que a cultura está querendo de você. Porque o que vai bancar a sua vida e vai fazer ela dar certo, meu amigo, é só Deus. No final das contas, você percebe que a religião, ela dá palpite em tudo na sua vida. Dá palpite no seu namoro, dá palpite no seu casamento, dá palpite na sua vida financeira, dá palpite na sua profissão, dá palpite em tudo. Mas no final das contas, ela não se importa com nada. Se você precisar se der de errado, alguma o problema coisa... Se der errado, o problema foi seu. Mas na hora de palpitar, ela estava forte em tudo. Ó, o Cristiano falou, putz, exatamente assim, o povo começou a gostar desse negócio aqui. Ó, pra mim entender que vocês estão gostando, enquanto o Leandro prega, não, vocês, por favor, aqui. me alimentem. O coraçãozinho aí, ó. Me alimente. Estamos só tomando café. Que a gente fala muito sobre isso aos domingos. A gente tá só batendo um papo. Isso aqui pra mim é super normal. Ó, a Gleide falou que já tá ficando fã. Eu falei ontem, viu, amor, pra ela se libertar. Se é que você me entende. Ah, tá. Então, assim, a fé é um dom de Deus. E, por exemplo, você precisa se preocupar o que Deus está querendo a seu respeito. As pessoas confundem muito, por exemplo, elas pensam que elas têm fé e elas são carregadas de tradições, por exemplo. Elas estão carregadas com coisas que, por exemplo, a cultura e a tradição ensinou para elas. Não significa que esteja errado também, né? Porque nós temos culturas que são boas, assim. Não é que tudo tem que ser desconsiderado. Não, igual, a minha avó conta muito dessa tradição que a família tinha, de estar todo mundo reunido, de vir talvez para essa festa do Divino Pai Eterno, tarará. Isso existia nesse movimento uma vivência, a comunhão da família. Então, isso em si, embora talvez houvesse o equívoco de que isso era fé, né? E de fato era uma crença, não deixa de ser algo que trouxe para ela uma boa memória, uma boa noção de família estar unida. Então, assim, tem lá o seu lado positivo, mas ela não pode te limitar que isso seja fé. O problema é que muitas das vezes, eu gosto muito dessa expressão. Na igreja, eu até já comentei isso algumas vezes. Você acredita estar segurando as vestes de Jesus, quando na verdade você está segurando as cortinas da igreja. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente pensa que está de fato em Cristo e a gente só está dentro de uma igreja. Às vezes você pensa que você está em Cristo e você é só um religioso. Isso. Você tem que preocupar, você tem que parar para poder. A gente, né, tem que parar para poder prestar muita atenção nisso. Se eu sou só um religioso ou se realmente eu sou um homem de fé. Você percebe que muitas das pessoas que são religiosas, vou te dar um exemplo. Quando elas estão inseridas dentro da cultura, dentro da religião, ela segue aquela tradição, né, amor? Segue aquele negócio ali engessadinho. Mas o dia que ela afasta daquilo ali, ela apronta um inferno na vida dela. Você percebe que nunca que ela teve no evangelho, que nunca ela teve em Jesus. Ela estava só moldada pela religião. Aí o dia que ela... É o que eles chamam de desviado, né? E dá um desespero. Isso aí é uma coisa que aconteceu comigo. Porque teve uma época da minha vida, até a Loreirinha tá aí, lembra disso, que eu era tão serviçal dentro da igreja, mas eu era tão serviçal, que na minha concepção, estar com Cristo era estar em serviço constante.
Então, o dia que eu falei pra igreja assim, não, agora eu não posso mais trabalhar, eu entrei numa crise tão grande, porque eu tinha na minha mente que Deus já não gostava mais de mim, porque eu não estava em serviço. Pois é. Pra você ver o grau da neura. E aquilo abalou tanto a minha fé, porque eu pensava que Deus não gostava mais de mim, porque eu não estava trabalhando na igreja. Foi muito complicado. A Lorena também falou, eu também fui. Então, a menina ficou aí. A menina foi no culto, né? Ela falou, não, Léo, olha que bom, Miriam. Então, assim, até que a gente... Aí, ó, a Lorena falou que sofreu pra sair. Até que a gente saiu, até que a gente... Eu demorei um processo de quase 2 anos pra entender que Deus era muito além desse serviço, desse servir. Porque na minha cabeça, estar com Deus era só servir. Era só servir. De tanto que isso foi... como se diz, afunilado dentro da minha mente, assim, ó, serviço. Estar com Deus é serviço. Terrível, gente, terrível. Quando você se liberta disso, é uma bênção. Graças a Deus, Deus colocou meu esposo na minha vida. Vou te dar um exemplo. Que foi abrindo cada vez mais meus olhos, eu fui buscando cada vez mais. Então a gente tem que buscar cada vez mais a verdade que nos liberta. Não é buscar uma igreja. Conhecereis a verdade vos libertará. Por exemplo, a palavra verdade... E a verdade é a palavra, né? A palavra verdade, ela é composta, não me recordo se é no grego. Verdade? Isso, a palavra verdade. Ela é composta pelas letras Aleph, Men e Tof. Nossa, mas você é tão genial, meu amor. Uma é a primeira letra do alfabeto, outra é a letra do meio do alfabeto e outra é a última letra do alfabeto. Então, o que isso representa? Isso representa que verdade, ela não é verdade só no começo. E ela não é verdade só no meio. Ela é verdade no começo, no meio e no fim. Você percebe que a religião conta meias verdades. E isso vai fazer com que, por exemplo, você, seja influenciado acreditando que aquilo ali é uma verdade, mas ela vem carregada com uma certa distorção. Mas aquilo, meias verdades não são verdades, são mentiras. Agora, quando você percebe que o Evangelho, por isso que ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. Porque conhecereis a verdade, conheça as coisas do início ao fim, e ela vai te libertar. Por exemplo, você percebe quando o Novo Testamento vai tratar sobre a palavra graça. Graça, por exemplo, ela é algo que impagável. É de graça mesmo. É de graça mesmo. Aí às vezes, e o homem tem uma dificuldade tão grande, mas tão grande aceitar o que é de graça, a graça, que ele normalmente ele tenta pagar por algo que não tem como ser pago. Sabe por que não tem como? Porque não está à venda. Às vezes, por exemplo, eu vou agradecer a Deus numa caminhada, eu vou agradecer a Deus dando meu dízimo, eu vou agradecer a Deus. Isso ele chama de agradecimento, mas na cabeça dele é uma forma de tentar barganhar, tentar recompensar a Deus por um negócio que ele ganhou. Como se tivesse como recompensar a Deus. Ele não aceita que aquilo veio de graça. Que não tem como pagar o negócio que não está à venda. Ele não entende que isso veio de forma imerecida. Ele acredita que ele tem mérito em receber alguma coisa. Às vezes um milagre aconteceu na vida da pessoa e ela tenta, o que eu vou fazer agora para recompensar a Deus pelo milagre? Viva sua vida em Deus. Viva ela 24 horas, seu culto 24 horas em Deus, do que, por exemplo, tentar barganhar alguma coisa com Deus. Eu vou agradecer... Eu vou dar não sei quantas cestas básicas, se esse milagre acontecer, eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer essa procissão, eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer esse jejum o resto da vida, eu vou deixar de beber coca, eu vou deixar de comer carne. Gente, é de graça. Essa é a dificuldade das pessoas de entender que é de graça. Nisso aí que você tá falando, quando eu entendi isso, eu fiquei assustada. Porque eu lembro que você até fez essa explicação pra mim, amor. Você falou assim, ó. É muito audacioso da sua parte Jesus ter sido morto numa cruz por você e ter te dado esse sacrifício dele na cruz. E você falar assim, Jesus, esse seu sacrifício não foi o suficiente. Deixa eu vir andando a pé pra Trindade.
Ele te deu tudo ali naquela cruz, se sacrificando, mas você acha que não foi o suficiente. Não, essa graça que o Senhor me deu aí, pagando esse alto preço, não foi o suficiente. Eu agora, na minha petulância, vou aqui parar de tomar café e vai ser melhor do que o Senhor fez lá na cruz por mim e me deu de graça. É como se eu desconsiderasse o sacrifício da cruz. Então, quando eu acho que eu tô nesse poder de retribuir a Deus por algo que ele me deu, que ele já me deu. Então a gente percebe que a religião, ela vem carregada de crenças, porque ela vai te ligar a todas essas coisas como se você precisasse fazer isso sempre. Ela nunca vai falar sobre graça. Dificilmente as religiões falam sobre graça. Porque elas querem te aprisionar, né? Uhum. Então, isso é fé? Isso não é fé. Inclusive, isso aí que você está dizendo foi uma coisa que eu estudei ontem, que eu achei bem interessante. A igreja, naquela época de Jesus, ela perseguia Jesus justamente por... Os religiosos, né, perseguiam Jesus porque incomodava eles essa liberdade de Jesus, esse fato de Jesus ser assim tão acessível. A igreja, ela precisava sempre de impor pesos para as pessoas, para elas continuarem ali bajulando, né, os religiosos. E Jesus não, ele conseguia isso de graça, na graça. Então isso foi gerando uma inveja dos religiosos para com a pessoa de Jesus, pela liberdade com que ele andava. E é o que ocorre até hoje nos nossos dias. O fato de nós termos essa mentalidade tão livre, tão liberta em Cristo, incomoda os religiosos. Pessoa, quando ela é religiosa, você percebe, por exemplo, ela tem que ir para... Não que, por exemplo, eu tenho um pensamento a respeito disso. É bom que as pessoas vão na instituição religiosa, que eles chamam de igreja. Pela comunhão, né? Pela comunhão, porque é uma forma dessa organização dessas pessoas que estão, por exemplo, se organizarem para poder ir. Mas você pode, por exemplo, fazer essa reunião na sua casa. Essa aqui. A gente pode fazer essa aqui, mas que, por exemplo, ali é um modo que, por exemplo, a religião encontrou de prender as pessoas para poder fazer. Porque senão as pessoas não fazem. Elas vão deixando de... Na liberdade a gente acaba... Tendo libertinagem. A gente não sabe... Até uma coisa que eu li na Bíblia essa semana, a gente não sabe usar dessa liberdade que Cristo nos deu. A gente precisa mesmo, a maioria, andar que nem cavalo, com freio, com cabresto, porque a gente não sabe usufruir da liberdade que foi dada por Cristo. Mas isso... Aí você tem que viver lá dentro da igreja. Aí você percebe que acontece na maioria das vezes com religiosos. Sim. Quem está livre, por exemplo, no evangelho, ele percebe que o culto dele acontece tão 24 horas que, por exemplo, ele pode passar um ano sem igreja. Que ele não passa um ano negando a Cristo. Uhum. Ele passa um ano vivendo, por exemplo, o evangelho. Ele passa um ano ainda se alimentando da palavra. Ele passa um ano com a vida dele dando testemunho. Ele passa um ano, por exemplo, sendo referência na sociedade, onde as pessoas têm orgulho de falar dele. Uhum. Ele passa um ano, por exemplo, desligado da instituição religiosa, mas nada desligado de Deus. Talvez ele esteja mais conectado com Deus do que quem está lá na igreja um ano. Tem muitos que estão achando que estão lá na igreja, por estar lá na igreja, estão achando que está salvo, que na verdade tá precisando de salvação. E eu até te falei isso ontem, né, amor? Salvação. Que normalmente quando a gente tá na igreja e nessa mentalidade de que a gente é salvo porque tá dentro da igreja, a gente se ensoberbece, a gente acredita que a gente é melhor do que os outros. Então, às vezes, quem tá lá dentro se achando santo demais, tá pior do que quem tá lá fora buscando Jesus na sua intimidade. Porque você fica soberbo, você se acha melhor que os outros, você começa a apontar o dedo. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já tive essa fase muito religiosa de olhar para as pessoas e falar assim: Deus, por que fulano prospera e eu que tô aqui dentro da sua igreja não prospero? Eu que tô fazendo tudo, eu que sou tão santa, que leio a Bíblia todo dia. Então, assim, essa concepção de porque eu estou separada dentro de uma igreja não significa que eu estou separada para Cristo. Uhum. Então, falando, tipo assim, eu acho que já deu quanto tempo esse Não, pode ficar tranquilo, na hora que acabar é isso mesmo. Se a gente fosse tentar amarrar isso tudo,
por exemplo, a gente tem que questionar para poder tentar entender se o que a gente... Questionar nós mesmos. Se o que a gente tem de conhecimento, ele está inserido em crenças, ou se a gente realmente uma pessoa de fé. Porque a pessoa de fé, por exemplo, ela é alguém que está preocupada em viver o mais parecido possível com Cristo. E a única forma de você viver parecido com Cristo é você saber o que Cristo crê. Uhum. E, por exemplo, o que Cristo crê? Você só vai conhecer isso tendo intimidade, relacionamento com a palavra. Porque a palavra, eu diria, a Bíblia, ela é a revelação. E essa revelação do Novo Testamento, eu diria que é de forma mais simples da pessoa poder entender, ela vai trazer essa libertação da pessoa das crenças religiosas que ela teve e vai começar a fazer essa pessoa ficar mais parecida possível com Jesus. Vai ter falhas, vão ter erros, sim, vão aparecer, mas você começa a se desligar daquelas tradições. Você vai perceber que você vai nascendo de novo. O conhecimento, a verdade vai vindo num ponto que de repente você percebe que você nasceu de novo. Puta merda, entendeu? Entendeu a mensagem, metanoia. Aí, por exemplo, o nascer de novo é mentalmente. Então a sua mente vai transformar pelo poder, pela renovação da vossa mente. Então você percebe que você vai começar a ser alterado pelo Evangelho. Aquilo que você fazia antes, você deixava de fazer. Aquelas crenças que você acreditava que era correto, você vai deixar aquilo de lado, porque você só vai deixar isso o dia que você nascer de novo. Você vai entender quem você é, né? O dia que nasce de novo. Eu até achei muito interessante ontem uma colocação que eu vi de um amigo nosso aí que estava também fazendo uma live. Ele explicou o seguinte: as tentações que Cristo teve no deserto, quando o diabo tentou a Cristo, foi assim: se você for, tipo, eu não lembro exatamente a palavra, mas falava assim: se você for realmente filho de Deus, faça essa pedra se transformar em pão. Depois de novo, se você for realmente filho de Deus, faça não sei o que virar isso. Então ele estava tentando contra a identidade de Cristo. A primeira, nas duas vezes, foi contra a identidade de Cristo, no sentido de: se você realmente é filho de Deus, então faz isso. E Cristo não fraquejou, não caiu, não, porque ele tinha ciência de quem ele realmente era, filho de Cristo, ou filho de Deus. Então o diabo tentou contra a identidade de Cristo, mas ele sabia quem ele era. E aí a ideia da religião também, ela acaba assim, não falando que a religião é o diabo, mas ela fica te tentando, porque você não sabe quem você é. No instante que você sabe quem você é, você não aceita mais qualquer coisa que a religião te fala. Aí você tem convicção de quem você é. Você é filho de Deus. Você anda em conformidade com o que Cristo disse. Então, pode vir falar o que for. Vai passar pelo seu crivo da identidade. Eu sou o filho de Cristo. Por exemplo, domingo vai ter de novo? Vai. Ou sábado, dia que você tiver disponível, né? Porque a dificuldade aqui é o esposo, gente. Melhor domingo. Domingo eu vou falar sobre algo chamado salvação. Aí as pessoas vão se perguntar: salvo do quê? É porque a graça, ela literalmente vai falar sobre isso, sobre a salvação, a redenção e a santificação. Salvo do quê? Redimido do quê? Santificado do quê? E por exemplo, as pessoas dizem que elas são seguidoras de Jesus, por exemplo, mas elas não sabem o significado de salvação. Elas não sabem o significado de redenção, de justificação. Como que, por exemplo, você se diz perito e acreditar em algo que uma pessoa crê, que, por exemplo, você na verdade não sabe o que ela crê. É quase que igual a ideia do Instagram, da gente ser mais seletivo no sentido de seguir. Você não segue uma
pessoa do nada, até porque você não sabe o que você tá seguindo. Pelo menos é essa a ideia. Que você siga quem pelo menos ande em valores, em princípios, tenha relevância aí pro seu crescimento. Porque a ideia do Instagram não é contingente, é crescimento pessoal. Dentro do que a gente vem aprendendo, né? A maioria aí é do pessoal do Pablo Marçal e tal. Então, a mesma ideia, você não passa a seguir uma pessoa sem saber qual é a linha de pensamento dela. Uhum. O que essa pessoa segue, né, de fato, assim, tem por princípios, tem por valores. Então, você tem que entender quem é Cristo. Você tem que entender isso aí que você acabou de dizer. A salvação. Não, é porque aí eu começo a falar demais. Vai, pode falar. Quando eu pego, vixe. Ela ficou sem graça aqui agora, vocês viram? É porque ele olhou assim pra mim e eu percebi. Não, tava só ouvindo, eu tava aprendendo aqui também. É porque também. quando você fica olhando assim pra mim, eu fico sem graça. Do jeito que você me ama. Falar nisso, deixa eu ver quantas horas. Pra gente pelo menos poder ler um pouquinho das perguntas do povo. Então assim, gente... você que participou aí, você achou que foi relevante isso aqui que a gente tava comentando? Não teve, vai pro YouTube também, curte, não teve nada preparado aqui, na verdade. Então, a gente só parou é assim mesmo, sabidão. Não. Tô brincando, pessoal, só pra curtir. A gente só parou. Mas a gente sabe um pouquinho. A gente mesmo. só parou pra poder ter uma conversa aqui, que, por exemplo, na verdade, se a gente tivesse uma roda, todo mundo teria algo para poder ensinar. Sim, não, tanto que foram falando aí um monte de coisa, por isso que eu quero ter um tempinho para ler o que o pessoal falou, porque teve muitas coisas interessantes. Então domingo que vem, a gente, para poder falar que a gente não sabe, não tá ligado no que é que a gente vai falar. Não, mas assim, você quer definir um horário? Mas foi quase, tipo, a gente começou a falar hoje, ainda não era 9. Não, ainda não era 10 horas, né? Já é quase 11. Não, então, falta 15 a gente 11. começou a falar um pouco antes das 10. Mas aí a gente pode combinar até o horário, tipo, coloca 10 horas mesmo. 10 horas. 10 horas, então, domingo, 10 horas. Você tem esse compromisso aqui na nossa casa. Às vezes você vai pegar também e dar um jeito de divulgar esse negócio, porque parece que o que a gente fala aqui é bobeira, mas não é nada, isso é muito sério. Porque eu tenho algo comigo que a gente não se joga pérola aos porcos. Isso é um princípio divino. Por exemplo, a gente só fala para quem quer ouvir. Para quem não quer ouvir, é como se a gente estivesse jogando o que é precioso fora. Então, se você achou que foi interessante, vem de volta domingo. A gente vai estar aqui falando sobre salvação, sobre redenção, sobre justificação. Vamos estar falando... Quem não viu desde o início vai ficar salvo, aí pode ver desde o início, porque o Josil tá aí, poxa, mas a conversa está muito interessante, a gente vai falar até a live acabar. Mas o que acontece? Já tá dando 1 hora, gente. Passou rápido demais. Não dá nem pra ver, você acha que a gente continua? Quase que tem que... Quase que pode fazer. Vamos, desligar e ligar de novo. Na hora que a gente terminar aqui, a gente continua. Então façam isso. É porque eu não tô habituado com esse negócio aqui. Não, se quiser, tipo, é porque ele dá 1 hora, ele vai encerrar essa daqui. Aí se quiser, continua, faz mais 1 hora. Vocês que estão mais online aí, estão mais conectados com essas coisas, sabe até como que divulga esse negócio. Eu nem sei como que divulga isso aí. O que é que tem que fazer? Você tem essa mulher aqui do seu lado, amor. Eu vejo que, por exemplo, você está postando vídeos todos os dias, falando todos os dias. Sim, estou. E sabe o que eu percebo? Eu até estava falando com ela com relação a isso, que quando a gente está falando asneira, o povo gosta de uma asneira. Gosta. Aquele dia que eu fiz aquele videozinho lá da bucha... aquele trem bombou. Agora vídeo assim, ó. Agora, quando a gente tá falando de algo que vai mudar a vida da pessoa, que é realmente importante... A Miriam falou, entre em outra live. Que a gente vai falar realmente do que é importante, as pessoas não dá muita ideia, não. Quando você vai falar do evangelho, por exemplo, as pessoas não estão nem aí. Então eu percebo assim que é o que eu tava falando agora, de jogar pérola aos porcos. Tem gente que não quer saber disso, você pode falar, explicar, do jeito que for, ele não tá nem aí para isso aí. Ele quer continuar fazendo aquela prática tradicional da cultura religiosa parece que é mais dele. fácil, né? Ele quer é mais continuar cômodo. naquela Eu crença vou lá na igreja dele. Final de semana e pronto. É o que ele termina, sai da missa, sai do culto. Já sai falando mal, já sai falando que, nossa, aquele pastor só fala asneira, mas vai embora assim mesmo.
o cara sai da igreja, já vai para uma festa, não tem algum problema aí na festa, mas ele já não vai dar testemunho lá na festa. Às vezes entra vazio e sai mais vazio ainda, porque já sai pecando, falando horrores da vida do outro. Eu tenho conhecimento de pastores, por exemplo, que acaba de sair do púlpito, por exemplo, e os caras passam na distribuidora para poder comprar uma cerveja. Eu tenho conhecimento. Mas você percebe que são pessoas que não têm... Não que beber seja... Isso aí é outra temática. Isso é um tema, hein? Que não que beber seja pecado, hein? Mas se eu fosse falar sobre esse assunto... uma hora eu vou falar sobre isso. Porque até porque meu pai foi um beberrão. Aí meu esposo não bebe, graças a Deus. E eu tenho assim, beber não é pecado. Mas eu tenho minhas considerações que as pessoas que bebem são escravas das instituições. É outra instituição. Então, são escravas, massa de manobra das empresas de bebida, né? De bebida. Então, por exemplo, andar no precipício é muito perigoso. E eu prefiro, por exemplo, não bebo. De forma alguma, eu não acho nada bonito. E eu vejo que as pessoas que precisam disso, elas estão longe da felicidade mesmo, assim. Elas precisam fazer algo. O Cristiano diz que perdeu o pai dele pela bebida. Não, e o que não falta é história. Cristiano, o que não falta é história, né, amigo? De gente que, por exemplo, precisa beber para poder ficar feliz e ela se vê entrando num negócio. E não vamos longe, porque eu mesmo tinha muito isso, né, amor? Antes da gente se conhecer, eu bebia. Não, o assunto mudou aqui agora. Totalmente. Hein? A gente tava falando sobre crença, a minha fé irmã e crença. Entrou aí, ó, a Luana. A gente tava falando sobre fé e crença, agora a gente já tá falando sobre bebida. Deixa eu falar sobre isso. Que eu tinha uma concepção, eu bebia, mas assim, não era numa loucura, mas eu bebia. E quando eu conheci o Leandro e ele não bebia, vocês acreditam que eu fazia uma bebidinha em casa antes de sair com ele, porque eu tinha uma sensação que se eu não bebesse, eu era a pior pessoa. Tipo assim, eu só era legal, eu só era divertida porque eu bebia. Eu tinha essa mentalidade. E aí, quando eu não bebia mais, eu pensava assim, nossa, como eu sou um tédio. Leandro, bebida até não que eu faz bem pra saúde. entendi que eu era divertida. Porque agora, por exemplo, gente, não é porque eu bebi café, eu sou assim. Até que eu entendi que a minha natureza era essa, que eu não precisava de bebida. Nossa, é muito alienador, gente. É muito alienador o sistema. E o tanto que eu passava mal, o tanto que me fazia mal. E aí, hoje, eu não consigo me imaginar de ressaca, porque Deus também me libertou, sabe, disso. Nossa, ninguém merece. A Luana, ó, minha irmã, eu bebo, mas não pra mudar a personalidade, não. Não, eu tinha essa concepção de que a minha personalidade, a Luana sabe, né, que a minha irmã, eu sou assim toda a vida. Mas eu tinha aquela sensação de que se eu bebesse eu era mais divertida. E nem sempre, né, maninha? Porque a gente já foi numa festa, uma vez que eu bebi, eu fiquei um porre, eu fiquei um enjoo. Mas antes não tivesse nem ido. Eu diria que a bebida, ela tem o poder de vir alterando. Ela potencializa. Ela tem o poder de vir alterando a pessoa numa fase de um tempo muito longo. Um exemplo, a pessoa não começa a se viciar do dia para a noite. Isso é tão coisa do maligno, essas coisas, vou te explicar o porquê. Porque o diabo, ele tem paciência. Se tem um negócio que o diabo tem, é paciência. Porque a pessoa começa, ela bebe hoje, ela demora anos, mas é anos para ela perceber que, por exemplo, quando ela começou social, aí de repente, eu já não estava tão social mais. De repente essas coisas vão mudando no decorrer de décadas. A gente tá falando aí, por exemplo, a hora que ela perceber, já passou 15 anos, 20 anos, que ela não é aquela pessoa que bebia anteriormente, não. Quando começou lá no início. Ela já é uma outra pessoa alterada, transformada em um processo tão longo que ela nem percebeu a diferença. Então, se tem um negócio que o diabo tem, é paciência. Aí o que aconteceu? Vai acabar a live. O que aconteceu? A pessoa tem... ela é viciada agora porque as células delas foram alteradas. Gente, tchau, obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Semana que vem a gente tá aqui de novo. E eu tô percebendo que tá chegando no fim aqui. Falta 10 segundos aqui. 9. Deus abençoe vocês. Tenham um bom final de semana. Tenham uma boa semana. Uma semana abençoada. E beijo dos titios!